Tá, nesse vídeo a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que é repertório. O que é repertório? Repertório são os nossos conhecimentos, conhecimentos e experiências que a gente adquire ao longo da vida. A gente falou aqui um pouco sobre conhecimento de fundo, a gente falou sobre insight. Repertório é tudo isso, tá? Repertório é tudo que você vai aprendendo ao longo da vida, que vira o seu conhecimento de fundo e que te permite ter novos insights. E o bibliotecário, como um profissional multidimensional que ele é muito interessante que ele tenha um repertório sociocultural e técnico amplos, tá bom? Então é uma coisa que a gente tem que pensar a respeito, tem que procurar desenvolver, tem que buscar aumentar constantemente. E nesse vídeo eu vou falar como que a gente pode adquirir repertórios em determinadas áreas, tá bom? Tanto o repertório técnico quanto o repertório de vida. Eu quero trazer aqui as duas coisas para vocês. O repertório ele pode ser adquirido através de teoria e através de prática, tá? Quanto mais se pratica, melhor você absorve, melhor você interioriza esse conhecimento. Então não adianta nada eu fazer 500 cursos e não colocá-los em prática, tá? O problema de colocar em prática o que a gente aprende é que muitas vezes a gente fica com aquele medo de falhar, né? A gente fica com aquela sensação de que será que eu vou dar conta? O que acontece? Hoje em dia nós estamos com a tolerância à frustração muito baixa, penso eu. Então os adultos eles tentam cada vez menos coisas novas por medo de falhar, por medo de se frustrar. E acontece que quando a gente não tenta coisas novas, a gente vai perdendo a possibilidade de aplicar o que a gente aprende, a gente vai perdendo chances de aumentar o nosso repertório. Então, mesmo quando você tenta algo novo e você falha, isso te dá um repertório que pode ser muito valioso, tá? Te dá um aprendizado que pode ser muito valioso. Então, tenta sempre combater esse medo de falhar, essa sensação o medo da frustração. Não tem problema, a gente vai se frustrar ao longo da vida. E isso não tem problema, isso pode nos fortalecer, ok? Então vamos lá. Para fortalecer na parte teórica o nosso repertório, eu pensei em alguns cursos que o bibliotecário pode fazer, dependendo de qual biblioteca ele tá. Então, por exemplo, o bibliotecário que está na biblioteca escolar, ele pode fazer cursos de educação, pedagogia, gamificação, é um assunto que tem sido muito falado ultimamente, gestão de projetos, aprendizagem criativa, tá pipocando de cursos desses assuntos aí na internet, gente, basta procurar, tem cursos até gratuitos que eu indico lá no meu Instagram de vez em quando. Quem está na biblioteca universitária é interessante fazer gestão de projetos, programação, design thinking. Para quem está na biblioteca pública, um curso que eu acho muito interessante é a gestão do conhecimento, porque às vezes na biblioteca pública você tem aqueles funcionários que estão lá há muito tempo e eles têm um conhecimento que não deve ser menosprezado, tá, gente? Mas também deve fazer cursos sobre acessibilidade, atendimento ao público, comunicação não violenta. Para quem está na biblioteca especializada, é interessante estudar ferramentas digitais, tipo Power BI, pacote Office, todas as aplicações, né, digamos assim, que são interessantes, que cabem lá na sua rotina, na sua biblioteca especializada, é interessante que você saiba. Gestão de projetos. E aí eu pensei também em alguns cursos, dependendo da posição que você está hoje na sua biblioteca. Então, por exemplo, para quem está na liderança, cursos sobre liderança, comunicação e oratória, gestão de conflitos e negociação, gestão de equipes, ok? Tudo isso são soft skills essenciais para você fazer uma boa liderança. Para quem está no serviço de referência, o atendimento ao público muitas vezes pode ser muito desafiador. Então eu pensei em cursos de atendimento ao público, porque muitas vezes a pessoa acha que só de dar as caras ali
né? Não precisa de técnica para atender o público, mas existe técnica e é interessante que você saiba para fazer um bom atendimento. Comunicação não violenta, mindfulness, justamente porque pode ser um trabalho muito desafiador, então você precisa cuidar de você também, senão, né, pode acabar surtando. Algumas vezes eu sei, gente, que atender o público é muito difícil, né? E se é um bibliotecário autônomo, pode fazer cursos sobre marketing, empreendedorismo e inovação, é muito interessante. Então, hoje tem muitos bibliotecários que estão se arriscando aí em serem autônomos, né? Fazer gestão de projetos documentais, na normalização. Então, é interessante você estudar sobre negócios de uma forma geral. Negociação e persuasão, afinal de contas, você vai ter que convencer os seus clientes a comprarem os seus produtos. Administração de pequenos negócios, tá? Tem muitos cursos interessantes que vocês podem procurar na internet e fazer para aprender, para ir além do básico, sabe? Às vezes você acha que só você quer normalizar trabalhos, ganhar uma grana extra normalizando trabalhos e acha que você só precisa ser expert em ABNT. Mas não é só isso, você precisa fazer seu marketing para conquistar clientes, você precisa saber precificar o seu trabalho, você precisa saber negociar, você precisa saber persuadir para convencer a pessoa, o cliente, a comprar o seu trabalho e não de outra pessoa, tá bom? Na questão da ação, isso tudo que eu falei é uma forma teórica de se ganhar repertório. Partir para ação, como que eu posso fazer? Você pode tentar montar um próprio negócio, você pode montar grupos de estudos. Na psicologia isso é muito comum. As pessoas juntam, depois de formadas, juntam os antigos colegas de faculdade e fazem grupos de estudos, porque atender pacientes é uma coisa muito difícil e que exige muita responsabilidade. Então, às vezes, eu não tô segura para tomar uma decisão de como conduzir um caso sozinha. Então, eu me junto com alguns colegas, passo o caso para eles e todo mundo opina, e aí eu tomo minha decisão um pouco mais embasada, né? Dá mais segurança. Isso poderia existir na biblioteconomia também. Eu me junto com um grupo de bibliotecários da minha área que fazem mais ou menos algo parecido com o meu, e a gente se apoia, a gente se junta toda semana para estudar, para falar sobre as nossas rotinas, trocar ideias. Isso é uma coisa muito interessante. Grupo de desenvolvimento profissional é uma coisa muito interessante. E fazer trabalhos voluntários. Então, existem bibliotecas comunitárias, bibliotecas de bairros que estão sempre precisando de ajuda especializada. Se eu fosse uma recém-formada, por exemplo, e estivesse com algum tipo de insegurança quanto à minha atuação profissional, eu iria com certeza para uma biblioteca comunitária fazer trabalho voluntário. Isso pode te dar um repertório, até porque são bibliotecas que elas dispõem de muito poucos recursos. Então, elas têm que usar da criatividade para solucionar problemas. E aí, quando você trabalha nesse tipo de ambiente por muito tempo, você ganha um repertório muito rico, sabe? Do que se fazer em situações extremas de falta de recursos, atendimento à comunidade, atendimento de usuários, você pode ganhar um repertório muito grande, ok? Agora, saindo um pouco do repertório técnico e entrando no repertório de vida, é muito interessante que você frequente museus, salas de música, concertos, né? Que eu, por exemplo, vou sempre, bibliotecas, parques, exposições, teatros, tudo que puder te dar repertório, que você leia livros interessantes. Eu, particularmente, gosto muito dos clássicos, tá? Você pode não gostar dos clássicos e querer ler só as novidades, né? Tudo bem, mas eu acho interessante a gente ler os clássicos porque eles já têm um peso de qualidade muito grande. E aí você eleva a sua régua, entende? E é interessante isso porque aí você pode falar assim, eu gosto, eu não gosto. Você pelo menos sabe do que você não gosta. Você conheceu e pode dizer, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Eu particularmente detesto essas pessoas que falam assim, não detesto, eu tenho antipatia dessas pessoas que falam assim, eu gosto de tudo, eu sou eclética, eu gosto de tudo. Não, você só não sabe do que você gosta, do que você não gosta.
Entende? Você só não tem repertório, você não se conhece o suficiente e não conhece aquilo o suficiente para falar, para determinar se você gosta ou se você não gosta. E viver a vida, se abrir a outras formas, né, de adquirir repertório de vida, se abrir para todas as possibilidades. Então, a gente viver, estar aberto a viver as experiências que a vida trouxer pra gente. Sair, nos permitir sair da zona de conforto e viver coisas novas, viajar, ver coisas diferentes, vivenciar experiências diferentes. Um dia desses é uma história que eu gosto muito, é que uma amiga minha abriu uma casa de shows e infelizmente não deu certo. E um dia eu liguei pra ela e, amiga, como tá aí na casa de shows? Ela falou assim, olha, deu muito errado. Hoje é o último dia que eu vou funcionar. Inclusive, eu tô sem funcionários, é minha família que vai lá me ajudar. Eu falei, amiga, vou só me falar a hora que eu tô lá pra te ajudar. E aí fui e passei a noite inteira, fiquei até 4 da manhã servindo drinks. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Servir drink, cobrar, não sei o que, usar comandas. Tipo assim, eu sempre estive do outro lado. E aí, dessa vez, eu tava do lado de lá, servindo, cobrando, não sei o que. E foi, assim, super desafiador pra mim estar nesse lugar. E foi um repertório de vida que eu ganhei. Foi uma experiência nova, muito diferente que eu vivi. E é uma forma de se ganhar um repertório. Então, estar aberto às possibilidades da vida é muito interessante. E trabalhar, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, é trabalhar soft skills. Elas podem nos dar muito repertório bom para a gente refinar o nosso comportamento e saber trabalhar melhor os conhecimentos técnicos que a gente ganha durante a nossa carreira, tá bom?